Olá, tudo bem? Eu sou o Alisson Ribeiro e nós vamos começar aqui a nossa live sobre a nossa metodologia CGC. Eu sou o Alisson do Vender e Vencer, Instituto Vender e Vencer, que é o instituto que ajuda as pessoas a desbloquearem o seu potencial para ter sucesso na vida de vendas, na área de vendas, empreendedorismo, marketing, empresas, enfim, a gente ajuda as pessoas nesse métier aí. Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas essa live aqui exclusivamente é para a gente falar sobre como vender qualquer coisa para qualquer pessoa, que é a nossa metodologia CGC. Anota aí, CGC. C de conhecer, G de gostar e C de confiar. Então, o CGC, hoje nós vamos praticamente iniciar falando sobre conhecer. Como assim conhecer? Para você vender qualquer coisa para qualquer pessoa, você tem que fazer o máximo de pessoas possível te conhecer e que essas pessoas comecem a gostar de você e depois confiar em você. Hoje nós vamos falar sobre essa temática do conhecer. Olha, para as pessoas te conhecerem, a primeira coisa que você precisa compreender é que nem todo mundo são as pessoas ideais para quem você tem que vender. Então você primeiro tem que definir qual é o seu cliente ideal, qual é o seu público-alvo, as pessoas que de verdade precisam te conhecer, para que depois você possa ajudar essas pessoas a gostarem de você, gostar do teu conteúdo e você ganhar a confiança dessas pessoas. Se você tentar fazer com que todo mundo goste de você, ou todo mundo compre de você, todo mundo te conheça, vai ser cansativo, vai ser custoso e não vai dar resultado. Porque que adianta você ter 1 milhão de pessoas que te conhecem se 900 mil pessoas dessas não vão comprar de você ou não tem o perfil de compradores de você? Principalmente se você trabalha num segmento, né, mais nichado, que é um público assim mais, digamos, um produto mais focado em uma determinada dor, em um determinado assunto. Então, aí sim, aí quanto mais for nichado o seu público, né, o seu segmento, mais você vai precisar se preocupar em saber quem são, né, quem é o seu cliente ideal. Então, primeira coisa, quem precisa te conhecer? O seu cliente ideal. Cliente ideal é, como o nome já diz, cliente ideal. Aquela pessoa que tem a carinha do teu cliente. De repente você vende, vamos dizer, artigos para bebês, para neném. Então você tem que falar com as mamães, você tem que falar com os papais, você tem que falar com casais, você tem que falar com quem recém-casado, com mulheres grávidas. Sim ou não? Então, você tem que ser conhecido por essas pessoas. E para você ser conhecido, você precisa criar uma audiência. E aonde a gente cria essa audiência? A gente cria nas redes sociais. Para a gente criar nas redes sociais, nós precisamos então começar a compreender qual é a lógica dessas redes sociais. Vamos falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, tá ok? Olha só, quando a gente fala de cliente ideal, são as pessoas que vão enxergar valor naquilo que você vende, né? Então veja, se chegar alguém agora a me oferecer, por exemplo, uma máquina de costura, por mais que ela esteja com um preço muito bom, muito pouco provável que eu pudesse me interessar por uma máquina de costura, porque simplesmente o tema costura não faz parte da minha vida. Eu não tenho interesse em ser um costureiro, né? Eu não tenho vocação para isso não faz parte do meu dia a dia. Então a pessoa vir falar sobre, então a melhor máquina é essa, que funciona assim, funciona assado, aquele assunto não vai ganhar minha atenção, não vai sintonizar comigo, não vai gerar conexão comigo. Então você precisa falar com as pessoas que têm a ver com o teu público, né? Que são pessoas que fazem parte do conjunto de pessoas para as quais você resolve uma dor ou você ajuda a realizar um sonho ou um desejo. E por falar em sonho e desejo, é muito importante a gente aqui falar sobre as duas alavancas, né? O que são as duas alavancas? As pessoas só compram alguma coisa por um dos dois motivos. Ou porque essa pessoa está buscando resolver uma dor, ou porque ela está buscando realizar um sonho. Então, quando a gente busca realizar um sonho, né? Por exemplo, se você vende uma viagem, você vende pacote turístico, você está vendendo sonho. Se você vende, por exemplo, plano de saúde, você está curando uma dor, você está evitando uma dor. Então, as coisas que as pessoas buscam são duas coisas. Todo mundo faz qualquer coisa na vida por um dos dois motivos. Ou para evitar uma dor, ou para realizar um desejo, realizar um sonho. Tá? Então, sempre você tem que entender que o seu produto tem que entrar em uma dessas duas coisas, talvez as duas, tá? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, para pensar aqui um minuto. Se você vende um determinado produto, o que você faz? Você evita uma dor ou você realiza um desejo ou um sonho?
Vamos dar um exemplo aqui de carro. Uma pessoa que está no começo da sua vida profissional, vamos colocar aqui um jovenzinho de 20 e poucos anos, está começando a sua vida profissional, está começando a trabalhar, está no segundo, terceiro emprego, ele sai para trabalhar de manhã, pega o busão e etc. Ele está, de repente, precisando de um carrinho para, né, evitar chegar mais cedo no trabalho, ter um pouquinho mais de conforto, né, dormir até um pouquinho mais tarde, não ficar 2 horas no ônibus, pegando fila, etc. Essa pessoa vai procurar um carro popular, um carro simples, parceladinho e tal. O que ele está buscando? Tem a ver com sonho? Sim, tem a ver com sonho, mas ele também está ali, principalmente buscando realizar uma necessidade, resolver uma necessidade, resolver tirar uma dor, né? Que é a dor do desconforto, que é a dor de perder tempo na fila do ônibus, em fazer baldeação no terminal, essas coisas. Então, praticamente é uma necessidade o carro ali. De repente ele já tem uma criança, já tem uma esposa. Então, a necessidade para ir no supermercado, para levar a esposa, às vezes no médico, a criança, ele está buscando uma necessidade. Agora, uma pessoa que já tem um carro bacana, um carro bom, quitado, tudo direitinho, e agora ele está querendo buscar um carro de luxo, ele quer realizar um desejo. Ele vai comprar um carro lá de 180 mil reais. E agora ele está buscando realizar um desejo. Tem mais a ver com desejo, com status, com realização de um sonho. Então, o seu produto, anota aí, o que você precisa fazer? Saber quem é o teu cliente ideal, primeira coisa. Segundo, saber se o seu produto, para esse cliente ideal, ele realiza um sonho, ou seu produto, ele cura uma dor, ele resolve uma dor, tá? Essas duas coisas você tem que saber sobre o seu cliente, sobre o seu produto, sobre o seu nicho. Estamos falando aqui então sobre conhecer, né? Que é a nossa metodologia Conhecer, Gostar, Confiar, CGC. Então nós falamos sobre como vender qualquer coisa para qualquer pessoa através do CGC. Conhecer, Gostar, Confiar. E nessa live nós vamos falar basicamente sobre o conhecer. Fica atento aí sobre como você faz para as pessoas te conhecerem. Fazer as pessoas te conhecerem, então, tem a ver com você saber quem são essas pessoas que têm que te conhecer. Bom, se eu já sei que as pessoas que eu tenho que fazê-las me conhecer são as pessoas que configuram o meu cliente ideal, que fazem parte de um grupo de pessoas para as quais eu resolvo um problema, ou eu curo uma dor, ou eu realizo um sonho, eu tenho que agora saber aonde essas pessoas estão, como eu falo com essas pessoas, qual é a melhor forma. Gente, não é difícil entender que hoje em dia a melhor forma de você acessar as pessoas é através daquele aparelhinho que todo mundo hoje tem na palma da mão, que é o celular. Hoje todo mundo passa quase que 24 horas por dia com o celular na mão. Tem aquelas pessoas que são um pouco mais viciadas mesmo, né, no celular. Tem as pessoas que são menos, mas todo mundo hoje praticamente, no Brasil a gente já sabe que existem mais aparelhos celulares do que o número de pessoas no Brasil. A gente tem pessoas inclusive que tem mais de um celular. A minha mulher ontem mesmo estava falando para mim que tem mais de um celular. Não sei para quê, mas tem 2 celulares. Se quebrar um, tem um segundo. Você vê a preocupação de ficar sem celular é tão grande que a pessoa já tem até um celular de step. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela estava com 3 celulares no bolso. Ela tem um só para trabalho, ela tem o outro que é para fazer as gravações de um trabalho que ela faz, enfim. Então todo mundo tem pelo menos um celular. E além de todo mundo ter pelo menos um celular, as pessoas vão almoçar, interrompe a comida para falar ao celular, para consultar as redes sociais, para ver a notificação, não é? A gente usa o celular hoje como despertador, é uma desculpa para ter o celular sempre ali à beira da cama, né? Vai dormir, a última coisa que faz é consultar o celular. Acorda no meio da madrugada, consulta o celular. De manhã, celular também. Vai no banheiro, antigamente usava-se uma revistinha, um jornal no banheiro, hoje nem tem mais. Por quê? Porque todo mundo está o tempo todo olhando para o celular. Gente, estou explicando isso para dizer o seguinte: se todo mundo está o tempo todo olhando para o celular, aonde é que você tem que aparecer para o teu cliente ideal? Obviamente no celular, através do digital, através das redes sociais. E para você aparecer nas redes sociais, você tem que entender a lógica das redes sociais. Então, as redes sociais, elas têm uma lógica, tem uma forma, né, de funcionar. Existe uma coisa chamada algoritmo, tá? Que é a lógica das redes sociais. Primeira coisa que você tem que entender é que rede social é uma conversa. Para você ter o seu Instagram e ele realmente performar, para você ter o seu YouTube e ele funcionar bem, para você ter a sua página no Facebook e o Facebook entender que você tem relevância, então você tem que dialogar com a tua audiência.
Vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas antes, deixa eu ajudar você a entender a importância de você estar na rede social e qual é a lógica da rede social. Veja, você tem que criar uma audiência, tá? E essa audiência, ela tem que ser de preferência não necessariamente, ela tem que ser uma audiência de pessoas que fazem parte do seu público ideal. Pessoas que são aquelas para as quais você ajuda, para as quais você resolve algum problema. Você vai vender para todo mundo que você ajuda? Não. Você vai vender para todo mundo que você resolve um problema? Não. Você necessariamente no começo você vai entregar bastante conteúdo de valor e gratuitamente. Você vai transbordar para outras pessoas o seu conteúdo. Eu estou fazendo isso agora, por exemplo. Eu não vou ganhar um centavo por conta dessa live aqui. Só que eu estou entregando para você um conteúdo que eventualmente vai te ajudar. De repente uma frase que eu fale aqui, de repente um trecho dessa live já vai te dar um estalo, vai abrir a sua mente para alguma coisa que você vai usar para você ter mais resultado dos seus negócios. Então, isso que a gente precisa fazer nas redes sociais. A gente precisa entregar conteúdo de valor para criar uma audiência, criar uma sinergia com as pessoas. Vamos lá. Rede social é uma conversa. Se você tem um Instagram, o seu Instagram ele precisa se conectar em primeiro lugar com as pessoas que fazem parte do seu público ideal. Tá vendo que primeira coisa você tem que saber quem é o seu público ideal? Se são homens, se são mulheres, se são pessoas que moram na Grande São Paulo, fora da Grande São Paulo, ou outro lugar, se é Brasil inteiro, se você está falando com jovens, com pessoas mais maduras, com mulheres, com crianças, enfim, você tem que saber o básico, pelo menos, de quem é o seu cliente ideal. Segunda coisa, você precisa saber esse cliente seu ideal, qual é a dor que ele tem, qual é a angústia que ele tem, qual é a necessidade que ele tem, de que forma que você, de alguma forma, vai contribuir para ajudá-lo, sair do ponto A para o ponto B. Você vai gerar uma microtransformação. Microtransformação, anota esse termo aí. Você precisa falar com o seu público ideal, com as pessoas para as quais você tem alguma coisa para contribuir, e você precisa gerar uma microtransformação. Isso que eu estou fazendo agora já é uma microtransformação. Eu estou ajudando você a compreender quem é o seu público ideal. Eu estou ajudando você a compreender de que forma você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. Estou ajudando você a compreender de que forma você faz com que as pessoas te conheçam e quem são as pessoas que têm que te conhecer para que depois você faça elas gostarem de você e confiarem em você. Microtransformação, então, imagine que a pessoa está no ponto A e ela precisa chegar no ponto B. Essa microtransformação, tá, é alguma coisa que depois de a pessoa te ouvir ou depois de a pessoa ser atendida por você, ela chegou em algum lugar, ela chegou a alguma conclusão, ela resolveu alguma coisa, ela melhorou alguma coisa para ela, ela entendeu alguma coisa a mais, ela saiu de um ponto A para um ponto B. De repente você eventualmente precisa saber o que significa determinada palavra. Você digita no YouTube isso e aparece um youtuber explicando o que é aquela palavra. Pronto, a pessoa que te ensinou aquilo, ela já te gerou uma microtransformação para você. Ela transformou você em uma pessoa que era ignorante a respeito daquela palavra, em uma pessoa que agora já sabe o significado daquela palavra. Ela já gerou para você uma microtransformação através de um conteúdo de valor. Então é isso que você precisa fazer. Você precisa se conectar com o seu público ideal e gerar microtransformação para essa pessoa. Então, sabe qual é o seu público ideal? Sabe onde o seu público ideal está e agora você vai entregar conteúdo de valor. Você vai gerar uma microtransformação para esse seu público ideal. Lembrando que nós estamos aqui também no Instagram, estamos aqui no Instagram, @podcast Vender e Vencer. Se você não está nos seguindo lá no Instagram, você pode seguir a gente aí, Instagram, podcast, @podcast Vender e Vencer. Nós estamos aqui com a live ao vivo, estou gravando uma live aqui, que vai para o YouTube, que é o nosso YouTube Vender e Vencer, tá bom? Então estamos conectados aqui com o Instagram, com o YouTube, isso aqui vai para o Facebook também, para você entender que a gente está em todas essas redes, né? É uma forma da gente se conectar aí com todo o nosso público, chamado nosso público ideal, que são as pessoas que vendem, que empreendem, que têm empresa, que têm negócios, profissionais liberais, é dessa forma. Resumindo então, nós estamos falando do CGC, conhecer, gostar, confiar, e aqui essa live aqui exatamente é para nós falarmos do conhecer. E quem eu tenho que conhecer? Conhecer as pessoas que fazem parte do meu público ideal. Onde eu faço as pessoas me conhecerem?
na internet, porque todo mundo está com o celular na mão, todo mundo tem um celular. Quando eu sei quem é o meu público ideal, então agora eu tenho que entregar um conteúdo de valor para essas pessoas. E essas pessoas só vão dar valor ao conteúdo que eu estou entregando exatamente porque eu estou falando com a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, no lugar certo. Como eu disse o exemplo agora há pouco, se alguém vier me falar sobre máquina de costura, melhor forma de costurar, melhor marca de máquina, melhor tecido, melhor linha, melhor agulha, estou dando só um exemplo, tá? Eu não vou me conectar provavelmente com esse conhecimento, porque eu não teria agora, nesse momento na minha vida, eu não tenho interesse em costurar. Agora, se alguém vier me falar, por exemplo, sobre qual a melhor forma de fazer uma live, qual a melhor forma de vender, qual o melhor produto para fazer, enfim, tem muitos outros assuntos que vão me interessar. Imersão sobre inteligência emocional, que são coisas que nós falamos aqui, e por aí vai. Então, quando a pessoa fala um conteúdo que tem a ver comigo, eu vou enxergar valor naquilo. Então veja, você tem que entender quais são os pontos de valor do seu cliente. O que o seu cliente dá valor, né? Não cai nessa armadilha aí de abrangência. Eu vou falar com todo mundo. Tem um conceito dos anos 90 que falava até aquela coisa da filosofia do 1 metro. Todo mundo que chegar a 1 metro de distância de você, você vai falar do seu produto, você vai propagandear a sua marca, o seu produto, o seu serviço, o seu convite. Hoje em dia isso não funciona mais, porque hoje nós temos ferramentas para segmentar, para você falar só com as pessoas que realmente tem a ver com o seu público, né? Então você precisa falar com as pessoas que tem a ver com aquela dor que você resolve ou com o sonho que você proporciona, tá? Aí ajuda a resolver. Muito bem. Entendeu qual é o seu público ideal, entendeu qual que é a rede social que você vai atuar com essas pessoas, então agora está na hora de você ser interessante. Olha só, você tem que ser interessante. Além de você se conectar com o seu público ideal, você precisa ser interessante para esse público. A melhor forma de ser interessante, como eu já disse, é gerando uma microtransformação, é chamando a atenção dessas pessoas. Entenda que para ser interessante, você tem que entregar alguma coisa que essas pessoas deem valor, né? Seja evitando dor, seja proporcionando prazer, tá? Porque senão você não vai conseguir conectar-se com essas pessoas. Você não vai conseguir fazer com que essas pessoas dê a atenção necessária para você, tá ok? Então você tem que ser interessante para as pessoas. A melhor forma de você ser interessante, como eu já disse anteriormente, é entregando valor, é você se conectando com aquilo que as pessoas dão valor. Agora você está percebendo que para você se conectar com aquilo que a pessoa dá valor, você tem que entender a mentalidade do seu público, você tem que saber quem é o seu público, o que ele pensa, qual é a dor dele, qual é a necessidade dele. Vou te dar um exemplo aqui meu. Eu tenho uma empresa de colchões terapêuticos, a Bem-Estar Natural, trabalho há muitos anos entregando para as pessoas uma forma de elas dormirem melhor e, enquanto dormem, ajudar com dores nas costas, com insônia, com dores no corpo, dor na musculatura. Então o que acontece? O nosso colchão é um aparelho terapêutico que contribui para a melhoria do sono, para a melhoria da qualidade de vida. Inclusive, né, não vou ser hipócrita, vou vender aqui o meu jabá. Aqui na descrição do vídeo vai ter aí o meu site, que é Colchão Bem-Estar Natural. Se quiser saber mais sobre ele, a gente entrega em todo o Brasil, tá? Então nós temos a marca Bem-Estar Natural. O colchão terapêutico Bem-Estar Natural, basicamente quem compra ele são pessoas acima de 35, 40 anos, que são pessoas que já estão mais sensíveis a cuidados com a saúde. Não que a pessoa mais jovem não precise ou não possa utilizar, mas é que a pessoa um pouco mais jovem ainda não está tão conectada com essa história de cuidar da saúde, de prevenção, né? Principalmente na cultura brasileira. Então as pessoas um pouquinho mais maduras, média idade para frente, são as pessoas que se conectam mais com o meu produto. E geralmente essas pessoas estão buscando já porque estão com a dorzinha nas costas, estão com um problema de insônia, estão estressadas, têm os seus problemas no dia a dia, e essas pessoas precisam dormir mais e melhor. Então eu me conecto com essas pessoas entendendo o que é a dor que ela tem. Então geralmente eu até pergunto para o meu cliente, como que é conviver com essa dor? Como que é você acordar às 3, 4 horas da manhã e depois não conseguir dormir melhor, não conseguir dormir de novo, não consegue conciliar o sono porque está com dor, não acha direito um lugar para dormir direito, né? Fica virando na cama, rodando de um lado para outro, com aquele buraco na cama, acorda com aquela dor horrorosa, amanhece o dia, parece que não dormiu, parece que tomou uma surra, e aí acorda mal-humorado, indisposto, tem um dia improdutivo. Como que é isso para você? E quanto valeria para você resolver esse problema hoje? Como seria para você, a partir de agora, você resolver esse problema de uma vez por todas, né? Então você se conecta com a dor do seu cliente para você entender quais são os pontos de valor que ele dá.
tá? O que ele vai achar de resolver isso? Então a gente identifica a dor, a gente identifica o problema e mete o dedão na dor do cara, né? Então é hashtag dedo na dor, tá? Hashtag agitar dor, que aí você identifica a dor, agita a dor, para a pessoa entender que se ela resolver esse problema agora, como vai ficar a vida dela, e se ela deixar de resolver, como que isso pode piorar ainda mais. Então, entender qual é a mentalidade do cliente, o que ele pensa, o que ele sente, né? Outra coisa importante para você se conectar com o seu público, tá? É você contar a sua história, você falar da sua história para o seu público. Por quê? Principalmente se você é a persona, né? Tô tocando na câmera aqui, né? Principalmente se você for a persona que é a persona do seu, você é o avatar, você é a persona, você configura o mesmo tipo de pessoa que é o tipo de pessoa para quem você vende, né? Então você conta a sua história. Mais para frente aqui nessa live eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês também, de que forma que eu cheguei aqui onde eu estou chegando, falando sobre vendas, né? Que eu lido com vendas desde 1996, quando eu trabalhava de estoquista numa loja de roupas masculina. Eu ganhava na época R$260 por mês e eu via que os vendedores da loja ganhavam R$1.500, R$2.000 já naquela época. E aí foi quando eu dei um estalo, eu falei, opa, eu tenho que trabalhar com vendas, eu tenho que aprender a vender. Não me arrependo de ter tido aquele estalo naquele momento, eu era já quase adulto, eu estava ali nos meus 18 anos e eu entendi que eu precisava aprender a vender. Bom, vamos lá, você então precisa contar a sua história, você precisa ser uma pessoa interessante. Para ser uma pessoa interessante e contar a sua história, você tem que trabalhar também o seu personal brand. Gente, tudo isso que eu estou falando até agora é sobre fazer as pessoas te conhecerem, tá? Estamos dentro desse tema. Conhecer, gostar, confiar. Estamos falando sobre conhecer. Quem tem que te conhecer? As pessoas que fazem parte do seu público ideal. As pessoas que têm potencial de comprar de você porque o seu produto atende a esse grupo de pessoas. Então você tem que se comunicar, ser conhecido por pessoas para as quais você vai vender depois, ok? Aquele grupo de pessoas que tem aquele perfil, ok? Então assim, você vai identificar qual é o ponto de valor, o que essas pessoas dão valor, você vai se tornar interessante para essas pessoas, e para ser interessante, uma das coisas que você pode fazer é contar a sua história. Você conta a sua história para as pessoas, porque história é o que mais conecta. Dentro do marketing digital, dentro de vendas, nós chamamos isso de storytelling. Storytelling é a forma de chamar a atenção das pessoas para que as pessoas te grave você, para que as pessoas realmente note você e você consiga realmente ganhar a atenção. Porque veja, hoje um dos maiores desafios que se tem é você conseguir a atenção das pessoas. E a ferramenta de storytelling, ela justamente resolve isso. Ela te ajuda a você manter as pessoas conectadas a você, te dando atenção, tá? E você vai a história é o que mais faz prender a atenção, é a história. É a curiosidade, é saber como é que vai terminar essa história. É por isso que existe o cinema, é por isso que existem as novelas, porque é aí que realmente você vai ganhar a atenção das pessoas. E história, gente, é uma das coisas mais antigas da história da humanidade. Da humanidade. Então, assim, desde a época das cavernas já se contava histórias, porque história é o que conecta, história é o que ganha atenção, história é o que fixa as pessoas olhando para você. Continuando falando sobre como fazer as pessoas te conhecerem, olha, tem um acrônimo chamado AIDA. AIDA. O AIDA significa atenção, interesse, desejo, ação. Você, para vender, você precisa, em primeiro lugar, chamar a atenção, despertar o interesse, despertar o desejo e chamar a pessoa para a ação de comprar. Então, se começa com atenção, aonde está a atenção das pessoas hoje? Onde você acha que está a atenção das pessoas hoje? Acabei de falar, né, que as pessoas hoje levam o celular até para o banheiro. Está no restaurante, às vezes você está numa praça de alimentação no restaurante, no shopping, e você vê os casais de namorados e cada um na sua rede social, em vez de estar dando atenção para o outro, está ali olhando no celular. Então a melhor forma de você ganhar a atenção das pessoas é você sendo interessante nas redes sociais. Ser interessante para as pessoas, para onde elas estão olhando, né? Então se a pessoa está olhando para a rede social, é para lá que você tem que estar dirigindo também. Você tem que estar fazendo as pessoas prestarem atenção em você através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube. Conte história, faça o seu personal brand. O que é o personal brand? É você
é você fazer a sua marca pessoal, levantar uma bandeira, você falar de alguma coisa que conecta com o seu público. Como assim alguma coisa? Bom, tem pessoas que vão se interessar por lifestyle, estilo de vida. Outras pessoas vão procurar um determinado assunto específico, uma dor específica que você resolve, né? Eu tenho uma irmã, por exemplo, que é psicóloga e ela lida com mulheres acima de 30 e poucos anos que se frustraram em relacionamento amoroso e hoje estão buscando se curar. É uma bandeira que ela levantou, né? Porque ela também vivenciou essa experiência particular na vida dela, ela teve essa história, se divorciou, etc., trouxe consigo uma dor que ela precisou, né, gerar uma transformação, precisou se curar, e a partir daí ela entendeu que dor era essa e passou a se conectar com outras mulheres que também traziam essa dor, que não são poucas, né? O que mais tem, né? Uma das coisas que mais tem hoje em dia são pessoas que tiveram ou têm dificuldade de relacionamento, se frustraram no relacionamento e querem buscar uma cura sobre isso, ou não acredita mais no amor, no relacionamento, enfim. Então, eu tenho essa pessoa na minha família que atua com pessoas nesse segmento. O que ela faz então? Ela conta a história dela, ela levantou essa bandeira, um personal brand, né? Então ela levantou essa marca. Eu sou uma pessoa que ajuda mulheres a se desbloquearem nos relacionamentos, nos sentimentos, para terem uma vida feliz, né? Uma vida emocional de relacionamento feliz. Então é uma forma de você se posicionar ali nas redes sociais, tá? Então por onde começar? Você começa tendo um perfil em cada uma das redes. Você tem que ter perfil nas redes sociais. Você tem que ter perfil no seu Instagram. Falando nisso, nós estamos aqui no Instagram, @podcastvender-e-vencer. Se você ainda não nos segue no Instagram, pode nos seguir lá. E você que está no Instagram, nós estamos aqui no YouTube, tá? O YouTube Vender e Vencer. Essa live a gente está gravando para falar sobre como vender qualquer coisa para qualquer pessoa através da técnica da metodologia CGC. C de conhecer, G de gostar e C de confiar. E hoje nós estamos falando basicamente sobre conhecer, como fazer as pessoas te conhecerem. Para as pessoas te conhecerem, você tem que aparecer para elas, chamar a atenção. Você chama a atenção das pessoas aonde? Nas redes sociais. E as redes sociais, como é que você vai fazer? Você vai gerar uma conversa, tem que gerar sinergia. A lógica das redes sociais, você tem que conhecer qual é a lógica das redes sociais. Como que é, gente, a lógica das redes sociais? As redes sociais é uma conversa. Anota aí. Rede social é uma conversa. A rede social não é alguma coisa que você posta um vídeo lá para alguém olhar e sair fora. Ela tem que comentar, ela tem que ela tem que ter engajamento com você. Quanto mais o seu público se engajar com você, fazer pergunta e você responder, ela clicar lá, dar o like, comentar, mais você vai ter sucesso nas redes sociais, porque as redes sociais, a rede social ela vai te ver com bons olhos na medida em que o seu público se engaja com você, e na medida em que o público se engaja com você, então aquela rede social vai entender que você está sendo relevante para aquele público. É por isso que você tem que falar com o seu cliente ideal do jeito certo, na hora certa, o assunto certo, no valor que ele está buscando, entregar para ele aquele valor, resolver aquela dor, gerar uma microtransformação. A gente já falou disso aqui, né? Se você não entendeu alguma parte do que eu estou falando, talvez um pouco rápido, você volta o vídeo e vê novamente, tá bom? Qual é a lógica das redes sociais? A rede social é uma conversa. Por onde você começa então nas redes sociais? Como eu estava dizendo, você faz o seu perfil no Instagram, principalmente, no YouTube, principalmente, no Facebook, não pode faltar, tá? E eventualmente até no TikTok. TikTok começou que era uma grande brincadeira, hoje está ficando cada vez mais popular e já está começando a ficar uma brincadeira séria. Inclusive o TikTok está aí ultrapassando o Instagram já, né? Coisa de louco. Network você faz ali pelas redes sociais também, né? Você gera network e vai se conectar com as pessoas que fazem parte do seu público ideal. Como ser conhecido? Conte história. Fale com as pessoas, contando a sua história, contando a sua dor, conectando a sua dor com a dor das pessoas, para as pessoas enxergarem valor em você, tá? Agora, quer ver outra coisa legal que você pode fazer para você realmente ser conhecido e você criar uma sinergia, criar uma conexão com as pessoas? É você criar um movimento. Isso mesmo, criar um movimento. Você vai começar a fazer lives, você vai começar a fazer palestras, você vai começar a se conectar com essas pessoas e gerar um movimento.
que é um movimento? O movimento sempre gira em torno de uma causa. Você tem que se conectar com pessoas que têm uma determinada dor e aí você faz uma agitação de um movimento. Então agora, por exemplo, nós estamos vivenciando aí na política um movimento de pessoas que perderam as eleições e estão aí em frente aos quartéis protestando contra isso. Isso é um movimento. São pessoas que têm uma causa em comum. Então, movimento é você identificar pessoas que têm uma causa em comum e você chama essas pessoas para um canto para conversar com elas. Então eu estava dando um exemplo aqui da minha irmã que trabalha com mulheres que têm problemas emocionais, conflitos emocionais porque saíram de relacionamentos onde não se deram bem no relacionamento, não estão acreditando mais no relacionamento, estão frustradas, estão machucadas, e como é que cura isso, como é que fica bem. Então você pode chamar todas essas mulheres para uma live, para uma palestra, para uma plataforma e falar: vem cá comigo, nós vamos conversar umas com as outras, vamos contribuir, vamos aprender umas com as outras. Isso é um movimento. É você atrair pessoas que têm de repente a mesma dor, que têm a mesma causa. Movimento é uma movimentação em torno de uma causa, em torno de alguma coisa que é comum para todo mundo. Tá certo? E aí no Instagram, tá legal aí? Tá ao vivo aí, Sofia? Tô com a Sofia ali cuidando. Tem quantas pessoas aí olhando? Tem o pessoal aí que tá assistindo. Quem que tá assistindo, Sofia? Eu vou falar o nome aqui que eu não tô... Endro Marquezete. Marquezete? Endreu. E aí, Endreu, beleza? Então, assim, esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas, porque a gente vai deixar no ar aí, vai ficar ao vivo. Hoje é domingão, né? Nós estamos gravando isso aqui, a que hora aqui agora? Agora já são 11h15. 11h15 da noite, pleno domingo. Tem gente que tá aí dormindo nessa hora, mas nós estamos aqui gravando para o YouTube e para o Instagram. Instagram, @podcast Vender e Vencer, né? E o nosso YouTube Vender e Vencer. Esse aqui é um podcast também que a gente tem semanalmente, onde a gente entrevista personalidades, a gente entrevista aqui o pessoal de storytelling, de programação neurolinguística, de hipnose, de pessoas que fazem imersão, constelação familiar, vendedores, treinadores de venda, treinador comportamental, artistas têm vindo aqui falar com a gente. Isso está sendo show de bola, fantástico. Procura aí no nosso canal que você vai achar um bocado de vídeo bacana aí, tá bom? Então, como vende qualquer coisa para qualquer pessoa? Através da técnica CGC. O que é a técnica CGC? A metodologia do CGC é conhecer, gostar, confiar. E hoje nós falamos aqui sobre como fazer as pessoas te conhecer. Então, repassando, quem que tem que te conhecer? O seu público ideal. O que você tem que fazer com o seu público ideal? Você tem que entregar valor para eles. Você tem que aparecer para eles, chamar a atenção aonde a atenção deles já está conectada, que é onde? Nas redes sociais. Que redes sociais você tem que estar? Principalmente no Facebook, que é a principal. Você tem que estar no Instagram, você tem que estar no YouTube. Agora é importante falar o seguinte, olha que interessante. O Instagram é sobre inveja. Isso mesmo. Instagram é sobre inveja. As pessoas estão lá invejando umas às outras, porque no Instagram é um ambiente onde as pessoas são o que não são, né? Onde você vê a pessoa só nas Bahamas, andando de avião, saltando de asa delta, saltando de paraquedas, mergulhando, andando de bug nas dunas, em restaurantes bons, comendo comida, né, diferente. Então o Instagram é sobre isso, é sobre esfregar na cara dos outros aquilo que os outros não têm para você gerar inveja. Instagram é sobre inveja, tá? Depois você tem o Facebook. O Facebook é um lugar de reclamação, é onde as pessoas botam a boca no trombone e ficam reclamando. Você coloca um anúncio lá e o nego fica fazendo comentários danosos. É desse jeito que é o Facebook. Twitter é uma rede, eu não falei sobre ela aqui, porque o Twitter, ele não se conecta com qualquer produto. O Twitter tem a ver mais com dar opinião, tá? Então, um lugar onde tem mais a ver com jornalismo, com futebol, com política. É uma rede que não tem muito a ver com quem fala, mas o que é falado, né? Então, o Twitter não necessariamente vai se conectar com o seu produto, mas por via das dúvidas é bom você estar com o seu perfil no Twitter também, tá? Mas não é todo nicho que funciona para o Twitter do ponto de vista comercial.
Depois você tem o TikTok. TikTok é palhaçada, é a dancinha do TikTok, é a brincadeira. Você vê que tem uns vídeos meio apelativos, né? É para chamar a atenção de uma forma muito rápida. Enfim, tá ficando melhorzinho agora aqui no Brasil o TikTok, mas por enquanto é uma rede de palhaçada. O YouTube não deixa de ser uma rede social, mas o YouTube ele é uma ferramenta de busca, é o segundo maior site de busca do Brasil, né? A segunda maior plataforma de busca, o primeiro é o Google, e o YouTube é o filho adotivo do Google. O YouTube veio depois, né? O Google comprou o YouTube quando o YouTube começou a dar resultado, a ser uma rede de pesquisa interessante. Já acho que em 2013, né? O Google comprou o YouTube por alguns bilhões e o YouTube é a segunda maior rede de pesquisa, maior site de pesquisa. O YouTube é sobre escola, é sobre educação. O YouTube é a segunda televisão, tá? A televisão atual é o YouTube. Ela tomou lugar da televisão que existia antes, né? Hoje a nova TV é o YouTube. Então você tem que estar no YouTube, você tem que estar no Facebook, você tem que estar no Twitter, talvez no TikTok, talvez no Twitter. Você tem LinkedIn também, mas o LinkedIn, né, é uma rede raramente... Não é o principal hoje, tá? LinkedIn é sobre uma rede de profissionais, mas dependendo do seu segmento pode ser interessante para você também. Mas basicamente é Google, basicamente é Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, onde você tem que estar hoje para você fazer as pessoas te conhecerem, que é lá que estão a atenção das pessoas, beleza? Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve. Espero que você tenha gostado dessa live. Nós estamos há quantos minutos? Mais de meia hora já falando? 36 minutos de live, quase 40 minutos. Só para falar sobre conhecer. Nós vamos fazer uma outra live. A nossa próxima vai ser sobre como fazer as pessoas gostarem de você. Tenho certeza que você também vai gostar muito sobre como fazer as pessoas gostarem de você. Nós vamos falar sobre a natureza humana. Aí sim você vai ver que é uma coisa interessante. Vamos falar sobre neuromarketing, neurovendas. Vamos falar sobre natureza humana. Para você fazer as pessoas gostarem de você, você precisa conhecer do bicho homem, do bicho ser humano. Homem aqui do sentido amplo da palavra, no sentido de humanidade, tá? A gente vai falar sobre os impulsos das pessoas, sobre as pulsões que as pessoas têm, para poder você se conectar com isso que as pessoas têm, para gerar aquilo que é fazer as pessoas gostarem de você. Então, para as pessoas gostarem de você, tem algumas técnicas aí, tem algumas coisas, alguns macetes que você precisa conhecer, mas principalmente conhecer de gente, conhecer do bicho homem. E é disso que nós vamos falar na próxima live, né, que é o nosso G de gostar. E depois, por último, nós vamos ter uma terceira live falando sobre confiança. Vamos falar sobre confiar. Como você desperta a confiança das pessoas. Então veja só, para você vender, você tem que fazer as pessoas te gostar e te confiar. E quem são essas pessoas? As que te conhecem, as que se conectam com você. As pessoas que têm que te conhecer, como eu estava falando nessa live aqui, são as pessoas que para as quais você entrega um valor, as pessoas que veem valor em você, as pessoas que vão comprar você, que vão comprar de você o seu serviço, o seu produto, sua solução, as pessoas que você vai conseguir ajudar a realizar um sonho, né? Então são essas as pessoas que têm que te conhecer. Fez essas pessoas te conhecerem, você tem que entender o que se passa na mente dessas pessoas, tem que conhecer de natureza humana, porque agora que você chamou a atenção das pessoas, você tem que ser interessante. Lembra do AIDA? Atenção, interesse, desejo, ação. Então agora você tem que despertar o interesse, despertar o desejo para chamar as pessoas para a ação. Só que essas pessoas só vão realmente desejarem aquilo que elas gostarem. Elas só vão se interessarem por aquilo que você chamar a atenção, você despertar o interesse nela. E aí eu vou te dar umas dicas fenomenais sobre como despertar o interesse das pessoas. E para despertar o interesse, você tem que entender do bicho humano, do bicho ser humano. Você tem que entender do humano, tem que entender da mentalidade humana para você gerar interesse nelas. Você tem que saber como fazer as pessoas gostarem de você, gostar do seu produto, para você realmente se conectar com elas e elas se interessarem por você e desejarem você, desejarem o seu negócio, desejarem o seu produto, a sua solução, o seu serviço, né? Então, conhecer,
né? Através da atenção e fazer essas pessoas se interessarem e desejarem para você vender para elas. Mas elas só vão comprar de você na medida que elas confiarem em você. E aí nós vamos ter uma live só a respeito de confiança. Inclusive vou citar um livro do Steve Covey, que é A Velocidade da Confiança. Esse livro é interessantíssimo, porque quanto mais rápido você fizer a pessoa se conectar com você na confiança, mais rápido vai ser a negociação. Você veja que eu já estou até adiantando um pouquinho, mas veja, se você vai comprar um imóvel, você não compra um imóvel na mesma velocidade que você entra na padaria e compra meia dúzia de pães. Por quê? Porque a confiança de comprar um pãozinho é uma coisa, a confiança de comprar um imóvel é outra. Você percebe que o fator importante aí no que faz ser a compra de um imóvel ser mais complexa e mais demorada é o fator confiança? Imagina que você estivesse comprando um imóvel do teu irmão, que é uma pessoa que você já conviveu por dezenas de anos, por décadas, você conhece a índole, o caráter deles, toda a procedência, você vai comprar uma casa dele. Isso é uma coisa. Agora você vai comprar uma casa de alguém que você nunca viu na vida. É outra coisa, você vai ter que fazer um tanto de consulta, vai ter que consultar profissionais, advogado, vai ter que ir em cartório. Tudo isso demora, tudo isso é moroso. Você vai precisar de uma pessoa que vai intermediar isso, você vai ter que conhecer a localização, a procedência do imóvel. Tudo isso tem a ver com confiança, né? Então, como que você faz para qualquer pessoa confiar em você, gostar? Ela tem que gostar. Para ela gostar, ela tem que te conhecer. Então, é disso que se trata a nossa metodologia, pessoal. Conhecer, gostar, confiar. Vendas não passa disso. Tudo que é venda vai encaixar nisso daqui. Em fazer as pessoas te conhecerem, fazer elas gostarem e fazer elas confiarem em você. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre como fazer as pessoas te conhecerem. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se tem alguma coisa que você quer comentar, pode comentar aqui na descrição do vídeo. Você pode falar mal, pode dar a sua opinião, pode criticar, você pode discordar, não tem problema nenhum. Eu vou adorar saber a sua opinião. Faz essa gentileza pra gente, dá o like, comenta, compartilha, acessa, clica no sininho e também, se você não está inscrito, se inscreve no canal, que agora acho que deu tempo de você ver que a gente eventualmente tem alguma coisa para te entregar de valor por aqui. E você que está aí no Instagram, @podcast Vender e Vencer, pode enviar esse vídeo para alguém, tem aqui do lado, né, tem aquele aviãozinho, você clica ali e manda para as pessoas que você vê que faz sentido conhecerem também essa tecnologia, essa metodologia, como fazer qualquer coisa ser vendida, como vender qualquer coisa para qualquer pessoa através da metodologia Vender e Vencer, metodologia que é o CGC. Conhecer, gostar, confiar. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. E não se esqueça que nós vamos ter depois a segunda parte dessa live, que é o como fazer qualquer pessoa gostar de você. Beleza? É isso por hoje. Tchau!